Olá, amigos e amigas. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Enfim, todos aqueles que são amantes da palavra do Senhor, que se curvam a esse Deus maravilhoso, não por medo, mas por obediência, e por amor o servem, por amor confiam nele, e por amor sabem que estão seguros e sabem para onde vão, por que estamos aqui, e sabem o que fazer aqui até o Senhor retornar naquele bendito e glorioso dia para nos resgatar deste mundo cheio de mazelas, cheio de humilhações, cheio de maldade, cheio de tanta coisa ruim. E o Senhor nos resgatará. Por isso, estou aqui apresentando esta linda meditação na palavra do Senhor para a nossa edificação e deleite espiritual, para que aprendamos cada dia, cada vez mais a confiar no Senhor, porque Ele não se esqueceu de nenhum, Ele não se esquece de ninguém. Deus nos conhece até mesmo antes de nós nascermos. No ventre de nossas mães, o Senhor já nos conhecia, já nos contemplava e já nos amava. Louvado seja Deus. Então, para a nossa meditação, quem conhece a história de José, sabe que José foi, por inveja dos seus irmãos, perseguido, foi humilhado e vendido como escravo, né? Então, em Gênesis capítulo 40, versículo 23, José na prisão fez um apelo ao chefe dos copeiros, né? Que se lembrasse dele quando ele saísse da cadeia, né? Então vamos ler, Gênesis 40, 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Mas Deus não se esquece de nós. Não se esquece de nenhum de nós, louvado seja Deus. E nos momentos mais difíceis, Deus dá sentido às nossas vidas. Nas circunstâncias, nos dias maus, Deus nos dá força, nos dá sentido e nos dá resiliência para suportarmos as pressões, as humilhações, porque Ele está conosco e a vitória virá. Então vejam bem, meus irmãos, há certos momentos em que parece que nossos sonhos ficam distantes e inatingíveis, nem assim mesmo. Muitas vezes nós nos encontramos assim, desanimados, né, achando que está tudo errado. A vida nem sempre facilita quando buscamos algo que desejamos muito, né, principalmente na vida espiritual. Mas não desanimem, não baixem a cabeça, nem se intimidem, mesmo que tenha a sensação de que todos os nossos esforços foram em vão, porque isso não é verdade. É mentira das trevas para nos desanimar, para nos fazer retroceder. O fato é que na vida nada se consegue sem sacrifício ou custo. Não conquistamos nada cruzando os braços e deixando coisas inacabadas, não é mesmo? E isso é uma prática muito comum das pessoas, de entrar na zona do conforto, no comodismo, cruzar os braços. E muitas vezes começamos as coisas e não terminamos. Temos projetos e não concluímos, né? E por vezes acabamos dominados pelo medo e permitimos que a paz e a alegria vão embora. Mas entenda que a luta que você tem travado é um trajeto obrigatório entre o objetivo e a tão desejada vitória. Aí está o X da questão. Louvado seja Deus. Eu mesmo enfrentei várias lutas em minha vida. Muitas vezes tive a sensação de tudo estar perdido, né? Fiquei desanimado, abatido. Mas em Jesus havia uma saída que eu não conhecia. Houve momentos em que questionei por que havia nascido,
porque tudo era tão difícil para mim, pois nada na vida faz sentido. Aliás, nada na minha vida fazia sentido. Eu estava longe do potencial que tinha em Deus. Na verdade, nem mesmo sabia que havia um potencial em mim naquela época. E todos nós temos potenciais, mas existia um caminho de vitória que eu ainda não conhecia. E quando passei a conhecê-lo, tudo mudou. E foi quando aceitei Jesus, conheci ao Senhor. Você já se sentiu esquecido ou abandonado? Eu creio que sim. Até porque nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor, as coisas estão cada vez mais difíceis, as lutas estão mais pesadas, as humilhações do dia a dia. Hoje, eu entendo que não podemos escolher o nosso passado, mas podemos decidir aonde queremos permanecer em nosso presente, transformando assim nosso futuro, Em Deus, Pai, há uma vida de aceitação e vitórias, como um filho e herdeiro do Senhor, pois fomos enxertados na videira verdadeira justamente para isso. Então, tome posse dessa verdade de Deus para a sua vida e caminhada hoje como um vencedor. Não se veja como um fracassado, se veja assim como um vencedor, porque o apóstolo Paulo diz que, além de vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque o sacrifício salvífico de Jesus foi completo para nos dar vitória, para fazer com que a gente permaneça na estrada e no caminho certo, na vereda certa, que é conhecido na palavra de Deus como caminho estreito, Então esse caminho estreito, você vai sempre encontrar alguma dificuldade para passar, mas não se detenha, procure sempre avançar, porque a sua perseverança e a sua obediência vão fazer a diferença lá na frente. Ou seja, se Deus garante a sua vitória e Deus pede para você avançar, não deixe por menos, faça isso sob a direção de Deus, sempre buscando Ele e sempre se orientando nele. E para nos fortalecermos cada vez mais, eu vou ler aqui o Salmo 46, louvado seja Deus, que mostra que Deus é nosso refúgio e fortaleza, Então vamos lá, se fortaleça com este salmo, que diz: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e as montanhas se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus do Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Louvado seja Deus. Então está aí, meus amados, para a nossa meditação, para nosso fortalecimento, para cada vez mais crescermos na graça, no conhecimento e na fé, Para a gente se alongar na nossa intrepidez de servir ao Senhor, de fazer a sua vontade, de andar no centro da sua vontade. Isso alegra o coração do Senhor, porque Ele está vendo a nossa batalha, o nosso dia a dia, os nossos esforços,
a nossa perseverança e boa vontade de andar na sua vontade, de fazer a sua vontade, aliás, e de cooperar como Igreja do Senhor Jesus, como povo de Deus. A gente tem que caminhar nesta terra como um exemplo, sermos exemplo, darmos um testemunho puro, verdadeiro e legítimo de que somos verdadeiramente filhos de Deus, enxertados na videira verdadeira. Então, oremos para cada vez mais o Senhor nos abençoar, nos firmar nos seus caminhos, nos seus estatutos, nas suas leis divinas, santas e puras, pois a vontade do Senhor, ela é a melhor para nós. Então, façamos tudo na dependência de Deus, na orientação do Espírito Santo do Senhor. Deixem a vaidade de lado, deixem a pujança de lado, deixem o orgulho de lado e sejamos humildes, simples e prudentes e amorosos uns para com os outros, porque assim o mundo verá em nós a verdadeira paz, a verdadeira vida, a verdadeira palavra do Senhor se cumprindo dia a dia em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe, fiquem todos com Deus e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde nossos corações, nossas vidas, nossos lares e famílias. Fiquem todos com Deus e sempre procurando progredir, avançar e perseverar na fé, na esperança, no amor que vem do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.